Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Nessa aula eu vou resolver alguns exercícios de sistemas lineares envolvendo matrizes e também resolver alguns exercícios de multiplicação de matrizes. Bom, então o primeiro exercício, o exercício 1, dadas duas matrizes, a matriz A e a matriz B, determine o valor de x sabendo que 3x menos 2a é igual a x menos b. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é trabalhar nessa equação aqui, ó. Como a gente quer saber o valor de x, a gente tem que isolar o x nessa equação, ó. Na equação 3x menos 2a é igual a x menos b, vamos tentar isolar o x, subtrai x dos dois lados, vai ficar 2x, soma 2a dos dois lados, vai ficar 2a menos b. Agora está quase isolado o x, falta tirar esse 2 daqui, então vou dividir todo mundo por 2, vai ficar que x é igual a menos metade de b. b sobre 2, metade de b, né? Certo? Como é matriz, é metade de b. Bom, então a matriz x, que é o que a gente quer no exercício, ela vai ser igual à matriz A, que é a própria matriz A, não tem nada para fazer, menos metade da matriz B. Então, metade da matriz B, pegar todos os elementos da matriz B e dividir por 2. Então, essa daqui é meio B, meia matriz B. E aí depois é só subtrair, ó, subtrair elemento por elemento. Então, o A11 menos o B11, fazendo um por um aqui, ó, não vou fazer passo a passo, né? Só fazer esse menos esse menos esse, e assim por diante, vai chegar nessa matrizinha aqui, que é a resposta, que é a matriz x do exercício. Item B. Determine o valor de x e y das matrizes x e y, sabendo desse sistema linear, que é um sistema linear envolvendo matrizes. A matriz x menos a matriz y é igual a 2 vezes a matriz A. E a matriz x mais a matriz y dá exatamente igual à matriz B. Bom, então, tem que descobrir qual é o valor de x e o valor de y. Para descobrir o x, ó, perceba que é só a gente adicionar as duas equações nesse sisteminha aqui, ó, que elimina o y, né? Então vai ficar 2x é igual a 2a mais b. E aí, dividindo os dois lados por 2, vai ficar que x é a mais metade de b. Bem parecido que foi o item anterior, né? Só que aqui é mais, no outro era menos. Então eu tenho que fazer, para descobrir o x, eu tenho que pegar a matriz A e adicionar metade da matriz B. Então x é a matriz A, exatamente como foi dado, mais metade da matriz B. Então meio de B é pegar todos os elementos, todos os termos da matriz B e dividir por 2. E aí depois é só adicionar os números nas posições correspondentes, certo? E aí obteremos essa matriz aqui. Bom, mas o exercício não acabou, a gente tem que descobrir quem é a matriz y. Bom, e aí você pode ou substituir uma das equações, ou se não, ó, perceba que se a gente subtrair as duas equações, eu vou conseguir eliminar o x. Ó. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer a equação de baixo menos a equação de cima. Ao fazer isso, eu vou obter 2y, né? Equação de baixo menos a de cima vai ficar 2y, o x some e aí vai ficar b menos 2a, é o que está escrito aqui. E aí, então, a matriz y, dividindo tudo por 2, vai ficar metade de b menos a. Então, a matriz y é metade de b, meio b, menos a matriz a. E aí é só fazer a subtração de termo por termo. 0 menos menos 2 vai ficar 2. Meio menos 3 vai ficar menos 5 sobre 2 e assim por diante. Essa matriz é a resposta à matriz y. Então, a matriz x e a matriz y. Agora, o exercício 2, ó, dadas outras matrizes, matriz A e matriz B, né, calcule qual é o produto, qual é a multiplicação de A por B, qual é a matriz A vezes B. Bom, então, está aqui a matriz A, é uma matriz 3 por 2, foi dada no exercício, e a matriz B é uma matriz 2 por 2. Então, a gente tem que fazer a multiplicação das duas. Então, lembrando que vocês viram na aula aí, ó, só dá para fazer a multiplicação de matrizes se esse númerozinho aqui da direita, né, o número de colunas da matriz da esquerda foi igual ao número de linhas da matriz da direita, certo? Como eles são iguais, o 2 é igual a 2, então é possível fazer essa multiplicação. E o resultado vai ser uma matriz 3 por 2, certo? O número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Então, a matriz resposta vai ser uma matriz desse tipo aqui, ó, com uma matriz 3 por 2. A gente tem que descobrir cada um desses elementos. Como? Então, a resposta vai ser uma matriz 3 por 2. Para descobrir o primeiro termo, para descobrir o A11, primeiro termo de primeira linha e primeira coluna, a gente tem que fazer a primeira linha
da primeira matriz com a primeira linha, com a primeira coluna da segunda matriz. Linha 1, coluna 1. Esse vai dar o A11. E aí, multiplicando 2 vezes menos 1, mais menos 1 vezes 3, o resultado dessa conta vai dar o termo A11. Agora, a gente tem que ir para o próximo. O próximo é esse termo aqui, ó, que é o termo que está na primeira linha e segunda coluna. Então, para obter o termo que está na primeira linha e segunda coluna, a gente tem que multiplicar a primeira linha com a segunda coluna. E aí, multiplicando 2 vezes 2 e adicionando com menos 1 vezes menos 2, a gente vai obter esse termo aqui, que é o A12. O próximo termo é o termo A21. Ele está na segunda linha e na primeira coluna. Então, eu tenho que multiplicar a segunda linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz. E aí, multiplicando 3 vezes menos 1, mais 1 vezes 3, fazendo essa continha, eu vou obter o termo A21. Para obter o A22, eu tenho que multiplicar a segunda linha com a segunda coluna. Então, vai ficar 3 vezes 2, mais 1 vezes menos 2. E aí, faz essa continha, eu obtenho o termo A22. Continuando aqui, falta descobrir esses dois termos de baixo. Esse termo aqui é o A31. Para obter o A31, eu tenho que multiplicar a terceira linha com a primeira coluna. A31, terceira linha, primeira coluna. Multiplicando, então, 0 vezes menos 1, mais 5 vezes 3. Fazendo essa continha, a gente vai obter o A31. Para obter o A32, é a terceira linha com a segunda coluna. Fazendo essa continha, 0 vezes 2, mais 5 vezes menos 2, a gente vai obter o termo. O último termo, o A32. Aí, fazendo as continhas aqui, fazendo toda essa conta vai dar menos 5, toda essa conta vai dar 6, essa conta aqui vai dar 0, essa conta aqui vai dar 4, essa conta aqui vai dar 15 e essa conta aqui vai dar menos 10. Pronto, esse é o resultado da multiplicação de A por B. Bom, agora a gente tem que fazer no item B o B ao quadrado. Então, B ao quadrado é B vezes B. Então, eu tenho que pegar a matriz B e multiplicar pela matriz B, certo? De novo, para verificar se é possível fazer essa multiplicação, você olha os dois números aqui de dentro, né? O número de colunas da primeira e o número de linhas da segunda, eles são iguais, então é possível fazer essa multiplicação. E o resultado vai ser uma matriz 2 por 2 também, certo? Mais curtinho, né? Tem só 4 termos para a gente descobrir aqui, Mas tem que fazer a conta. Para descobrir o primeiro, primeira linha com a primeira coluna. Essa continha aqui. O A12, primeira linha e segunda coluna, eu tenho que fazer a primeira linha com a segunda coluna. Vai dar toda essa conta aqui. O termo A21, eu tenho que fazer a segunda linha com a primeira coluna. Vai dar toda essa conta aqui. E o termo A22, eu tenho que fazer a segunda linha com a segunda coluna. Vai dar todo esse termo aqui. E aí, fazendo cada uma das contas, vai dar essa matrizinha aqui, 7 menos 6 menos 9, 10, que é uma matriz 2 por 2, é o resultado de B ao quadrado. Letra C, fazer a multiplicação B por A, B vezes A. E aí, B por A, então vamos lá, coloca a matriz B aqui, uma matriz 2 por 2, e coloca a matriz A, que é uma matriz 3 por 2. E aí, já dá para ver aqui que não é possível fazer isso, Esse número, o número de colunas da primeira matriz, da matriz B, não coincide com o número de linhas da matriz A, né? Então, não é possível fazer essa conta. Perceba que se eu fosse tentar fazer a conta, eu ia fazer a primeira linha com a primeira coluna, por exemplo, já ia dar problema, né? Que a primeira linha tem 2 termos e a primeira coluna tem 3 termos. Então, não dá para fazer essa multiplicação. Então, essa conta não se define, essa multiplicação não é possível de fazer. Quando esses dois números aqui de dentro são diferentes, não dá para fazer, não se define. Letra D, calcule B vezes A transposta. Então, vamos ver essa conta. A matriz B é essa matriz que foi dada no enunciado. A matriz A transposta é o seguinte, eu vou pegar essa matriz A e vou transpor ela, ou seja, eu vou transformar linhas em colunas, colunas em linhas. Então, por exemplo, essa linha aqui, que é 2 e menos 1, ela vai virar a primeira coluna, 2 e menos 1. A segunda linha, que é 3 e 1, vai virar a segunda coluna, 3 e 1. E a terceira linha vai virar a terceira coluna. Então, com isso, a gente obtém uma matriz 2 por 3. Perceba que a matriz A é uma matriz 3 por 2 e a transposta é uma matriz 2 por 3. Né? A gente transpôs a matriz. E agora é só fazer a multiplicação. É possível fazer a multiplicação. Perceba que os dois números aqui de dentro são iguais. Né? E a resposta vai ser uma matriz 2 por 3, que são os números de fora. Aqui, 2 por 3.
Essa vai ser a resposta. E aí, fazendo todas aquelas contas aí, que eu não vou repetir aqui, tá? Se você quiser dar uma conferida, você pode pausar, né? Por exemplo, aqui ó, o A22, ele é o resultado da multiplicação da segunda linha com a segunda coluna. Vai dar essa continha aqui e você vai obter o A22, tá? E aí todo o resultado final é esse daqui, ó. Menos 4, menos 1, 10, menos 9, 7 e menos 10. E por último, calcule A vezes A, ou A ao quadrado. A matriz A é essa matriz 3 por 2, vezes ela mesma, que é uma matriz 3 por 2. E aqui a gente já vê que não é possível fazer essa conta. Ó. Os dois números de dentro, ó, 2 e 3, não coincidem. Então essa é uma multiplicação que não se define. Você tentar, por exemplo, ó, a primeira linha tem dois elementos, você não vai conseguir multiplicar com a primeira coluna, que tem 3. Então não dá para fazer, não se define essa multiplicação. Beleza, pessoal? Valeu!